falar. Chamamos de cultura tudo aquilo que aprendemos ao longo da vida. Tudo aquilo que nós aprendemos na nossa comunidade, na nossa família, na nossa escola, tudo aquilo que é passado de geração para geração. Ou seja, isso pode ser uma tradição como uma festa típica, uma alimentação, um hábito que a família tem de fazer todos os anos. Isso é uma cultura. A cultura, ela é algo que nós não devemos deixar morrer. Sabe por quê? Porque é algo onde encontramos as raízes da nossa história. Exatamente isso. No nosso livro, lá na página 76, vem falando um pouquinho mais sobre a cultura. E nós vamos estar trabalhando um pouquinho e falando sobre a cultura que nós temos na nossa geração, que é baseada na cultura alemã, na cultura germânica, certo? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Quando nós falamos a nível de Brasil, a nível do nosso país, o nosso país ele é um país com culturas muito diferentes. Por quê? Porque ao longo do tempo nós recebemos a influência de muitas pessoas que vieram de vários lugares do mundo, certo? Lembra que a gente já estudou um pouquinho? Antes de mais nada, preciso salientar com você a parte que nós estudamos lá quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Muito da nossa cultura, principalmente no quesito de alimentação, ele vem deixado de raízes indígenas, como o uso da mandioca, o uso de utilizar plantas e alimentos como remédios. Isso faz parte da cultura que foi deixada por essas pessoas e que são muito benéficas. Olha só, as maneiras, os costumes e as crenças de cada povo que aqui se estabeleceu foram mantidas por meio de tradições. E mesmo misturando-se ao modo dos brasileiros que aqui viviam, cada região do Brasil apresenta diferentes manifestações culturais em vários aspectos, como é o que a prof já comentou com vocês e que está descrito aqui. Aqui nessa foto a gente vê várias tradições. Olha só o pãozinho de queijo mineiro. Mas é só em Minas que se come pão de queijo, professora? Com certeza não. A gente vem aqui, ó, a tradição gaúcha, né, nas danças típicas. E também nós temos aqui muitas tradições, principalmente embasadas nisso, né? A gente tem aqui também um outro exemplo para vocês, falando um pouquinho sobre mercados, né? No caso, nós temos aqui o nosso mercado público, está se referindo a isso. E aqui a número 3 é uma imagem de uma rendeira. Ali no nosso livro está colocando as rendeiras, né, que é um hábito e é muito precioso lá no Nordeste brasileiro, como se fosse apenas de lá. Mas nós temos rendeiras bem aqui pertinho, você sabia disso? É verdade. Em São Francisco do Sul, a prof teve a oportunidade de estar fazendo uma visita no museu que tem ali no Museu do Mar. Se você um dia tiver essa oportunidade, vá fazer essa visita, é muito legal. Então, havia uma contadora de histórias ali que faz a apresentação para crianças. E essa mulher, ela contou para mim, juntamente com a turma que estava junto com a prof, falando que antigamente a grande maioria das mulheres, elas não tinham muitos afazeres, elas apenas cuidavam de casa, dos afazeres de casa. E os homens, o único trabalho que tinha para eles era pescar. Só que às vezes a gente pensa, vai ali, faz uma pesca e já volta, né? Isso não é verdade. Eles iam pescar e eles demoravam meses para voltar. Então, as famosas rendeiras, elas começaram a reunir mulheres e começaram a ensinar umas às outras a fazer rendas. Que interessante, né? E por meio das peças que elas faziam, elas vendiam e conseguiam uma rendinha extra para a família. Então, às vezes, uma cultura que a gente pensa que fica lá, né, do outro lado do país, ela pode estar aqui do nosso ladinho. Da mesma forma, a gente pode falar também com relação às tradições. Às vezes a gente pensa, é só os gaúchos que dançam música gaúcha, né? Nossa, só o gaúcho que usa chapéu e bombacha. Será que é isso mesmo? Se você vai um pouquinho para o interior de Santa Catarina, você percebe que a grande maioria dos catarinenses também possui essa tradição. Assim também, no famoso uso, sabe do quê? Do chimarrão, que a gente pensa que não faz parte da nossa cultura, mas grande parte dos catarinenses, e não só catarinenses, muitas regiões do nosso país utilizam isso, e é uma forma cultural, é uma cultura que é passada de geração para geração. Tanto que na nossa aulinha síncrona, onde a gente trabalhou um pouquinho sobre culturas, coisas que vocês fazem na casa de vocês e fazem parte da cultura, o que mais apareceu foi uma cuia de chimarrão. Lembram disso?
Nessa imagem aqui, tá pedindo para você enumerar, certo? Então, enumere cada uma delas ali, tá? A sequência é 3, 2, 4 e 1, para ficar bem bonitinho, ó. 3, artesanato, 2, grupos de dança, muito óbvio, né? 4, comida típica e 1 está aqui, fechou? Amores, agora que a prof quer estar conversando um pouquinho sobre um trabalhinho. Trabalhinho, prof, vale nota. Então, lá a página 77 e 78, com exceção, ó, a questão 2 da página 78, ela não vale. É apenas essas 5 coisas que tá pedindo para você pesquisar. Ali pede para pesquisar com os colegas do professor, certo? Mas você vai pesquisar com a sua família ou pode fazer isso sozinho mesmo, tá bom? E pergunta assim, ó, quais são os tipos de culinária, artesanato ou outras manifestações cultural típica da cidade onde você vive? Escreva ou faça colagens para representar o que você descobriu. Então aqui, ó, você vai estar colocando uma imagem ou vai estar escrevendo coisas que fazem parte da nossa culinária. Isso a gente não vai muito longe, né? Danças que fazem parte de festas, de feiras, de apresentações. Artesanato, que tipo de artesanato? Música e outras manifestações. A prof colocou aqui algumas coisas representativas para ajudar vocês. Por exemplo, na nossa culinária, né? Que às vezes alemã, a prof colocou aqui a cuca, o schneck, pratos típicos. Com relação a danças folclóricas, mas embasadas também basicamente na cultura germânica, e não podemos deixar que isso aqui já faz parte da nossa cultura, né? Aqui em Joinville. Artesanato, as feiras, tá? A gente pode colocar aqui como a Feira do Príncipe, a Feira do Natal, que acontece no final do ano, e diferentes outros tipos de coisas que ainda acontecem, certo? Agora, outras manifestações. O que seria isso? A prof colocou outras manifestações aqui como se fosse jeito de falar das pessoas. Então, a prof pegou alguns jeitos de falar aqui de Joinville para que pudesse estar trazendo algumas ideias para vocês. Por exemplo, aqui, ó, caixão pro Billy. É algo que sem solução, algo que deu errado. Já viu alguém falando assim, égua? Tá falando o quê? É uma admiração, algo espantoso. E você? Que outras coisas diferentes que você já ouviu falar aqui em Joinville que é interessante a gente estar salientando no nosso trabalho? Vamos verificar? Prof, quando eu posso entregar esse trabalhinho para vocês? Amores, no máximo uma semana. Na nossa próxima aula de história, a prof vai colocar, utilize esse tempo para terminar o seu trabalho. É isso que você vai estar fazendo, tá bom? Combinado assim? Assim que a gente terminar, a gente retoma lá as outras páginas que a prof deixou para trás, pra gente ainda poder estar fazendo, tá bom? Beijinho, amores!